curso de terapias naturais cristãs. Nós estamos analisando algumas terapias alternativas seculares e quais as implicações da nossa vida se nós aceitarmos essas terapias em uso para nós e para as pessoas que precisam de cura ou de alívio. Há 2 anos, um homem no norte do Paraná nos procurou, em Maringá, dizendo que queria muito curso, ele queria estudar, mas ele já era terapeuta há 20 anos. Uma pessoa que foi muito bem sucedida na vida profissional, uma pessoa que aparentemente não tinha mais nada para aprender. Um homem de meia idade, louro, de olhos azuis, uma pessoa agradável, porém uma pessoa assustada. E eu perguntei o que nós poderíamos acrescentar na vida dele, porque ele já tinha muitos clientes e já uma firma vendendo, uma empresa vendendo produtos naturais. Eu me senti sem ter o que oferecer. E ele disse: por 20 anos eu fui um feiticeiro. E eu nunca aceitei abandonar a iridologia, porque eu acreditava naquilo que eu fazia e eu tinha uma vantagem muito grande com aquilo que eu fazia. E eu era movido e o meu ego era não só massageado, como eu era sustentado com aqueles dons. E nunca nenhum pastor da igreja adventista tinha me falado com carinho a ponto de eu abrir o meu coração para entender o assunto. Então eu era adventista, mas era um iridólogo. Ivan Ecoles. Esse testemunho é com a permissão, né, da família. E o irmão Ivan tinha realmente um carinho muito grande pela obra médico missionária. E ele abriu a igreja em Campo Mourão. Eu não me lembro o nome da vila, mas nós fomos, por 1 ano nós fomos nessa igreja para fazer os encontros. Algumas pessoas ali seguiram, poucas, mas seguiram o curso até o final. E faltando 2 meses para a formatura, que foi em São Paulo, porque nós fizemos somente uma formatura para várias turmas de vários locais, por conta de gastos, por conta de unir forças. E aí fica a dificuldade que nem todos podem viajar, nem todos poderão ir a essa formatura. Então, em São Paulo nós tivemos a Betsy, que foi, tivemos alguns profissionais de saúde ali, de uma parte de São Paulo, da região de São Paulo, e os alunos de Campo Mourão não puderam ir. E nós não podíamos fazer uma solenidade de formatura para cada turma. Maringá ainda teve uma pequena homenagem, fizemos fotos, mas também não teve uma formatura. Porque uma formatura é o grupo que faz, é o grupo que se une. Esse grupo tem muito desejo de ter um culto de ação de graças, um pastor para dar a bênção, uma pessoa ligada à saúde para fazer um discurso. Se o grupo tem vontade de usar beca, se tem vontade de ter o canudo simbólico, um salão com flores, música, a entrada dos formandos, toda aquela solenidade, é o grupo que forma isso. E eu não vejo nada de mal nisso. Eu não tive a minha formatura de pedagogia. Eu não podia. Era no sábado. Uma sexta-noite, claro que eu não fui. E as poucas fotos e as poucas recordações que eu tinha, eu nunca cheguei a ver. Eu teria acesso se eu tivesse encontrado. Então, são coisas muito humanas, mas eu não acredito que sejam nocivas. Então, a gente apoia. Se o grupo quer, o grupo se junta, o grupo toma todas as providências, e foi muito bonita a formatura de Manaus, muito bonita, e a de São Paulo também. E o irmão Ivan, na última reunião, não pôde ir. Então ele comissionou uma pessoa para levar lanche para as pessoas, ele mandou acessórios para massagem, que o módulo era de massagem. E na hora de ir embora, de voltarmos para a nossa terra, uma cunhada dele, irmã dele, pediu: passa lá para ver o Ivan. Ele não está bem. Então o Ivan já tinha um câncer numa das pernas, já tinha amputado um dos pés, usava bengala e tinha um diabetes descompensado, assim, que era uma coisa
Uma coisa muito triste. O diabetes dele muito descompensado, raramente ele conseguia o controle. E naquele dia nós fomos lá e conversamos e eu senti o Ivan inchado, não gordo, inchado e com uma cor estranha. O Espírito Santo vai te mostrar quando uma pessoa está precisando de ajuda de forma especial. Não é preciso iridologia, não é preciso ser um médico, mas se Deus te deu o ministério para diagnóstico, Ele vai te ajudar, Ele vai mostrar quando é que a pessoa não está bem, mesmo que ninguém tenha notado, mesmo que nem ela tenha notado. A cor do Ivan não era boa, era um verde, ele estava quase verde, muito branquinho, né? Então, irmã, me perdoa, eu não pude fazer essa aula, porque não estou bem, estou com tontura, não estou conseguindo ficar em pé. Então, me perdoa, não preciso me perdoar. Mas na próxima, com a graça de Deus, eu vou estar, quem sabe a formatura. Falei, se Deus permitir, vai dar certo. E quando eu falei, se Deus permitir, olhando nos olhos dele, ele entendeu tudo. Ele falou, tem problema não, irmã. Se Deus não permitir, eu estou preparado. Tem problema não. E ele já havia me contado que tipo de morte os seus amigos iridólogos tiveram. Todos eles. Se você for ler a história de Samuel Hahnemann, você vai ver que ele teve 10 filhos. Muitos morreram de morte muito terrível, muito triste, muito dramática. E o Ivan me contou de alguns amigos cuja morte foi preparada especialmente para eles. Como, por exemplo, eram irmãos. Todos eles morreram drasticamente, tragicamente. E um deles, em especial, estava no caminho de uma cidade para outra ali no Paraná, num ônibus, num dos últimos bancos do ônibus. A viagem transcorreu normal, não houve acidente nenhum, o motorista não parou, não teve nada. Somente uma estaca escapou de um caminhão que passou pelo ônibus, quebrou a janela onde estava aquele iridólogo e transpassou o coração dele. Ele morreu. E outros tipos de morte. As pessoas que não abandonaram a iridologia, todas morreram, assim, com mortes preparadas, específica para elas. Muitas pessoas juntas e só elas. Uma coisa muito triste, muito feia. Mas todos eles estavam ricos, porque a iridologia, e eu fiquei sabendo antes de ler a apostila por ele, é feitiçaria. A iridologia é uma prática exercida inclusive por pessoas cristãs, inclusive por pessoas adventistas do sétimo dia. E eu repito e faço minhas novamente as palavras do Dr. Hélio Grellman. Não fica triste comigo se eu estou falando contra algo que você acreditou a vida inteira e você pratica. E talvez até em nome de Jesus. A intenção não é atacar você, não é atacar pessoas. A intenção é mostrar o erro das filosofias para proteger as pessoas. Essa é a intenção do autor e a intenção do nosso curso com esse módulo também. O Ivan Ercoles ficou na iridologia por 20 anos. Ele fez um nome, ele tinha uma firma. E ele não queria acreditar que precisava deixar as formas dele trabalhar como terapeuta para poder agradar ao Senhor. Era muito sedutor todo aquele trabalho, era muito rentável todo aquele trabalho. E também era fazer muito bem para o ego e para a vaidade dele, ter aqueles dons, pseudo-dons, ou supostos dons. E então, quando um pastor conseguiu falar o coração dele, já era tarde demais, ele já tinha câncer. O inimigo já tinha aberto caminhos para a vida dele. Não estou aqui querendo dizer que cada pessoa que tem um câncer é porque abriu caminhos no misticismo para ter um câncer. Não é isso. Estou querendo dizer que na batalha entre o bem e o mal, nós somos as vítimas. E se nós não conhecemos a estratégia do inimigo, nós vamos ser atacados de muitas formas. E um câncer pode ser uma delas. Então, quando ele se converteu ao cristianismo, à verdade e à vida, ele já tinha tirado um pé, já estava de muletas e já com o diabetes bastante compensado, a visão já bastante comprometida. E nesse dia, eu lembrei dessas histórias de morte que ele tinha me contado e ele falou, tem problema não, irmã?
Tem problema não, eu estou preparado. Como quem dissesse, eu sei o que é uma atravessando. Ninguém falou sobre morte naquela casa. Eu só disse para ele, se Deus permitir, irmão. E ele, tem problema não, irmã. O Espírito Santo falou comigo e falou com ele naquele momento. E eu saí de lá com o coração apertado. Isso foi em setembro. Em outubro era a nossa formatura. E na nossa formatura teve a cadeira vazia dele. Uma semana depois ele veio falecer. O Ivan teve uma morte digna de um terapeuta. Ele morreu num hospital, com toda a sua família em volta, com um procedimento normal de uma pessoa doente, que ele era uma pessoa doente. Mas ele não morreu com uma morte preparada pelo diabo, específica para ele, trágica, dramática, para vituperar a família e a profissão dele. Ele se arrependeu antes. Se arrependeu antes. Então, eu não vou ler como eu li sobre a homeopatia. Eu vou falar. Quando você for dar essas aulas, prepare, se você tem condições de projetar, prepare com os textos de forma que todos possam ler. Fica uma coisa mais convincente, mais abrangente. Mas aqui eu vou falar e eu peço que vocês me aceitem na minha fala. Com a iridologia eu não vou ler nada. Está tudo no livro, vocês podem estudar. Acredita-se que 96 pontos da íris revelam as doenças das pessoas. Então, com o diagnóstico da íris, a pessoa acredita que pode fazer um diagnóstico. E esses 96 pontos, eles se referem, cada um deles, a um órgão interno do nosso corpo. Eu vou fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui, para falar sobre a reflexologia e para falar também sobre a acupuntura e a massagem de pontos de acupressão. Todos esses termos temos aqui no livro, você pode estudar um por um. Tá? Todos eles implicam em diagnosticar ou pela íris, ou pelos pés, ou pela palma das mãos, ou por pontos na orelha ou qualquer outro ponto do corpo, diagnosticar uma doença e naquele, o ponto reflexo relativo àquele local que a gente quer tratar, né? Por exemplo, eu olhei ali na íris, eu sou iridólogo, olhei na íris e vi que essa pessoa, o ponto relativo aos rins dela está turvo. Então ela tem problema renal. O rim dela está comprometido. Tem problemas renais. Não fiz nenhum exame, eu não fiz nenhuma anamnese, eu não perguntei nada. Eu só vi a íris. E eles acreditam que assim acontece com outros 95 pontos da íris. Eu já ouvi isso, eu não sei se é aquelas coisas que as pessoas acreditam de misticismo, tem outro nomezinho. Mito. Uhum. É verdade quando uma criança, numa foto, na íris sai uma mancha branca, porque aquela criança tem tendência a desenvolver o câncer? Eu já ouvi isso. A pergunta é a seguinte, falando sobre o diagnóstico pelos olhos, e considerando que os olhos mostram muitas doenças, sim, toda terapia alternativa, mesmo não sendo com base fisiológica, muito menos com base teológica cristã, ela tem alguma verdade envolvida. E aí é que está o risco. São verdades misturadas com inverdades. Então, a pergunta foi, se a criança apresenta na íris do olho uma mancha branca, ela poderá ter chances de desenvolver um câncer? É sinal de que ela pode ser uma candidata a câncer? Eu não sei responder essa pergunta, mas a gente pode pesquisar. Falando nessa direção, o que você pode diagnosticar com precisão pelos olhos? Câncer com o olho amarelo. Amarelo, ou o branco também no amarelo, é a icterícia, né? Fígado, né? Problemas. Anemia, né? Só pelo tônus ocular você percebe se a pessoa está estressada ou não, amorosa ou não, calma ou não, empática ou não, irada ou não, traspassada de cansaço ou não. Os olhos revelam muito, né? Tem alguma coisa também relativa à pressão alta, que eu não sei diagnosticar, mas os médicos veem pelos olhos.
fisiologicamente falando, e não levando em conta 96 pontinhos. Aí vale para os pés também. Eu não posso negar, como terapeuta, a realidade da reflexologia. O estudo dos reflexos é um estudo muito bonito. Como é que eu posso negar que não existe uma base fisiológica para reflexoterapia se eu caminho de madrugada, descalço, de manhãzinha, ainda no orvalho da manhã na grama, e eu estava numa pilha de nervos, e 5 minutos, 10 minutos caminhando ali, eu fico muito bem, obrigada, como se tivesse tomado um ansiolítico. Como é que eu posso negar os nervos sensitivos da sola do meu pé ter ligação direta com o meu sistema nervoso central? Não tem como negar. Mas eu não posso aceitar que na sola do meu pé também tenha 90 ou mais pontinhos e cada um deles se refere a um órgão interno do meu corpo. Eu não posso. Fica muito claro quando eu penso na questão renal. Então, eu estou vendo ali pela íris, ou tem um pontinho ali no meu pé. Eu vou falar o que eu gravei, tá? Um pontinho bem embaixo do seu dedão do pé. Ele vai atuar aqui na região occipital e na região dos olhos, por exemplo, se você tem problemas nos olhos. Tá? Você vai apertar lá e os teus olhos eles vão receber no mesmo momento uma energia que vai preceder a cura. Né? Ou a região occipital. É aquele pontinho lá, tem que ser ali. É ali, ponto de acupressão, certo? Então, eu não posso negar a reflexoterapia, mas eu não posso acreditar nesses pontos. Porque aquele apertão ali, ele não vai substituir o uso da água no meu organismo. Isso o acupressor não fala, o terapeuta que usa acupressão não fala, o iridólogo também não fala. Ele pode até incorporar depois, para poder ficar mais bonito o trabalho dele, ou ter uma visão mais profissional, né? Mais abrangente. Mas eu preciso de água, se os meus rins, se tem uma manchinha ali, é renal mesmo, eu não vou tomar essas coisas que você está me indicando, ou fazer pior. Este procedimento com esse pêndulo, ou com esse material que eu não sei a procedência, ou eu não sei como é que um iridólogo procede na forma geral, porque eu também nunca fui. Mas o que nós sabemos da boca de um iridólogo que se converteu é que ele não é um terapeuta, ele é um feiticeiro, ele faz adivinhação, a prática de adivinhação. Não se encontra entre nós adivinhadores, prognosticadores, pessoas que adivinham a doença. Eles até adivinham qual foi a data da última cirurgia que você fez e o que foi que você passou pela cirurgia. Eles sabem datas, eles sabem coisas da tua vida que você não falou, olhando a tua isso, supostamente, né? Então, o inimigo faz isso, ele conta. Do jeito que ele contava para minha aluna, tem uma pessoa querendo falar com você e ela vai entrar e ela vai bater na porta e batia e a fulana e era mesmo. Conta, para tornar as pessoas cativas dele. Olha, não é um dom, eu escolhi você para te dar essa especialidade. Você tem que me honrar, tem que fazer o que eu mando, senão eu tiro. Eu tiro o dom e aí eu te mato. Essa é a realidade de quem entra em terapias cujo dono não é Deus, religião, ou medicina tem religião. Medicina tem religião. Né? Então, eu não posso aceitar os 96 pontos. Nem na íris, nem na palma da mão, nem na sola do pé, mesmo que seja menos pontos. Porque essa reflexoterapia tem um dedo místico. Ela não tem base fisiológica. Ah, mas é aceita. A acupuntura é aceita. A iridologia é aceita. Muitos irmãos nossos fazem. A medicina aceitou. Nem tudo que é aceito é uma verdade. Né? Uma mentira pode ser repetida tantas vezes ao longo das gerações que ela passa a parecer ser uma verdade, mas continua sendo uma mentira. Ela só foi aceita como verdade. Então não é uma verdade. Acupuntura. Vocês já assistiram, ou já leram, ou já ouviram falar de que quando algumas tribos, alguns povos querem se vingar de uma pessoa, uma das tradições deles é fazer um bonequinho
simbolizando aquela pessoa, ou parecido com aquela pessoa, ou não importa, mas eles transferem a entidade da pessoa para aquele bonequinho, e aí então eles usam ou facas ou agulhas para atormentar aquela pessoa, e a pessoa sente a dor. Ah, não, isso aí é conversa, isso é coisa de filme. É como macumba. Vodú. Então, a acupuntura, uma das bases da acupuntura é o vodú. Por quê? Aqui a sua orelha, eles julgam ter aqui, é você intrauterino. Coluna, está de cabecinha para baixo, você está perto da época do parto, tá? Cabecinha, aqui o pescoço. Então, o problema é a auriculoterapia, tá? Na acupuntura. Aí a agulha vai no local, se você falar que a sua dor é dorsal ou lombar, aqui embaixo, dorsal um pouquinho mais acima, cervical, aqui no pescoço, se for aqui no pescoço, a agulha vai ser aqui, ó, no lugarzinho que eles imaginam que é o pescoço antes da cabeça. Depois cada vértebra tem um localzinho da agulha. E as sementinhas que eles colocam? O mesmo princípio, a mesma base, o mesmo princípio epistemológico ou fisiológico. Mas não existe uma comprovação fisiológica para isso. Existe a reflexologia. Partes do nosso corpo refletem em outras partes. Se eu faço uma massagem nos pés, todo o meu corpo é aliviado por conta dos nervos sensitivos. Temos o nervo ciático, né? Ele é o maior nervo. Ele sai daqui, do lombar, vai até a ponta do dedão. Se você massagear o seu pé, seu nervo ciático vai melhorar. Falar no pé, eu já vi profissionais dizendo que nossos pés, sei lá, dos nossos pés, é como o fio terra da geladeira. Então, quando a gente tá, se a gente estiver tenso, nervoso, preocupado, tirar os calçados e andar descalço na areia ou na grama. Sim. Isso ajuda a relaxar. É o mesmo efeito que o fio terra da geladeira. Descarrega as energias negativas. Muito bom. Para desestressar, o circuito de Kneipp vai ensinar bem isso a gente. Todo o circuito de Kneipp é descalço. É muito bom. Nas pedras, na areia fofinha, na grama, depois na água. É muito bom. Mas é relaxante. Uma massagem relaxante mesmo. Pedras lisas, não pontiagudas. E antes de uma pessoa comprar uma propriedade, ela precisa saber se tem água. E para ter água... Começa de novo? Para ter água... Agora começa, que você perguntou. Tá bem. Sobre varetas mágicas, pêndulos e magnetismo. Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que compram terras e para descobrirem se tem água, se a terra é boa de água, de fornecimento de água, elas usam normalmente uma varinha. Não é necessariamente uma varinha que a pessoa já tenha guardado. Eu já ouvi casos de pessoas que fizeram varinha até de prata. Para ter a varinha, a forquilha guardadinha lá no seu armário de prata, de bronze, sei lá de que metal, né? Elas têm a própria dela. Mas normalmente as pessoas mais simples cortam uma forquilha, né? E elas vão então andando por cima de toda a extensão da terra que elas compraram. Se a varinha tremer na mão, é porque tem água embaixo. Vocês conhecem essa técnica? Conhecem? Tentei até fazer, mas nunca deu certo. Então, essa técnica, ela está muito ligada também ao misticismo, à vareta mágica. E existem comprovações, né, que não é na mão de todo mundo que funciona. Porque se fosse alguma coisa natural da terra, ou um processo, como diríamos, biológico, químico, físico, não químico, desculpem, biológico, físico, na mão de qualquer pessoa iria funcionar. Você passa a vareta, vibrou porque tem água. Mas não é na mão de qualquer pessoa, só de alguns, né? Iniciados ou não. E um dia eu confrontei uma pessoa muito bonita, uma pessoa muito querida, com um trabalho muito bonito online, e falei, olha, você não precisa falar sobre o pêndulo para endossar o valor de um pão integral.
Nós não precisamos colocar um pãozinho branco aqui e um pãozinho integral aqui e colocar o pêndulo para ver qual é a indicação que o pêndulo vai dar, de qual deles tem mais energia e vai nutrir mais nossa célula. Nós não precisamos do pêndulo. Um pão integral é um pão integral, um pão branco é um pão branco. Não é preciso um pêndulo para endossar o valor de um pão integral. Essa pessoa me atacou bastante. Ah, você usa a internet, você usa celular e você está negando a física quântica. Então esse foi o capítulo que eu disse para vocês que eu não estudei. A física quântica é uma ciência, mas não o misticismo que envolveram nela. Assim como o diagnóstico pelo olho também é uma ciência, mas não com 96 pontos como a ideologia põe. Então vejam, a sutileza, ela existe em todas as terapias. São as inverdades místicas junto com algum ponto de verdade. Tem que ter uma aparência de ciência. E eles usam exatamente essa mistura para dar uma aparência de ciência. Porque o inimigo quer estar em todos os corpos, ele quer atuação sobre todos. Essa é a intencionalidade por trás disso. Né? E como é que nós vamos estar livres disso? Com o caminho, a verdade e a vida. Se nós tivermos o caminho, a verdade e a vida, nós não seremos enganados nem iludidos com essas sutilezas. Ah, mas funcionou! Né? Descobrimos a água, mas na minha mão a vareta não treme. E aí eu ainda confrontei a pessoa, pois precisa ser iniciado, né? Mas não é só iniciado que a vareta treme na mão. É toda pessoa que não tem amor pela verdade, pela vida, que não tem Jesus, a vareta vai vibrar na mão dela. Vibra? Ai, louvado seja Deus, na minha não vibrou. Na mão dela não vibrou. E aí, nesse nosso contato que não foi positivo, porque a pessoa me chamou de ignorante com relação à física quântica, né? Eu sou realmente ignorante, mas não quanto à teologia e quanto às bases fisiológicas de uma terapia, graças a Deus. Então, eu falei, pois será que nas mãos da sua companheira? Ah, sim, ela não é iniciada e vibrou, por quê? Ela não tem amor à verdade, caminho, a verdade e a vida. Então, na mão de uma pessoa assim, que não tem ligação com a verdade, vai vibrar. Por quê? Olha, eu tenho um dom. Eu descubro quando a terra tem água. O poder é meu. Entendeu? Então, essa é a vareta mágica. O pêndulo, normalmente eles usam um peso, né, que oscila, para demonstrar quando um órgão do corpo está doente ou quando está faltando de energia, como foi a questão do pão integral ali. Nunca mais tive contato com esse empreendedor da saúde, né? Ele é uma pessoa muito querida, ele tem um trabalho muito bom, mas ele está trabalhando com forças que não vêm da verdade da vida. Então, seria um ferrinho que a pessoa passa no corpo e quando o ferrinho treme... Também, essa é a vareta mágica. Tá bem? A vareta. Então tem a vareta, tem a forquilha, tem a varinha, que pode ser de pau, e tem o pêndulo, que pode ser de um relógio ou de qualquer outro material. Mas que ele... Uhum. E aí normalmente também tem a hipnose misturada, né? Os magnetos. As técnicas magnéticas, elas estão muito, muito em alta. Desde as pulseirinhas, que vão absorver toda a energia negativa do corpo e prometem curas, até os magnetos dentro dos filtros de água, até os colchões magnéticos. Né? Calçado magnético. Então, a revelação é clara sobre isso. É claro. Se você, porventura, comprou o colchão magnético, que é caríssimo, ou ganhou, ou de qualquer outra forma você está usando, então, caso seja um colchão bom, e você queira continuar com ele, você pode continuar com ele. Oração, abertura do colchão e tirada de todos os magnéticos que estão lá dentro. Tira. Meu filho fez isso. Ele pagou caríssimo no colchão, ele foi coagido a comprar. Falando sobre a coerção no comprar, que também é uma forma de feitiçaria, que também é uma forma de magia, o primeiro contato que eu tive com essa técnica foi num curso de vendas, e eu fiquei bastante triste, porque a técnica era simples. Depois de você mostrar todo o benefício que aquele compêndio, eu não estou vendendo, eu estou trazendo saúde para dentro da sua casa, tudo bem? Mas depois de mostrar toda a verdade, toda a maravilha daquele compêndio, e esse compêndio, tudo isso, depois de uma oratória muito bem preparada,
nenhuma daquelas frases eram mentira, tudo verdade. Você pode pensar, essa foi a primeira técnica que eu me deparei. Você pode pensar que esse compêndio é muito caro. Você pode pensar que ele iria custar R$1.000. Pois eu tenho uma boa notícia para você, não é R$1.000. Você pode ficar pensando que é R$700. Eu tenho uma ótima notícia para você, não é R$700. Não é R$500. Olha como a oportunidade está batendo na sua porta hoje. Você pode pensar que é R$300. Não é R$300. Olha a técnica. Né? Olha a condução mental. Né? Chegar ao ponto. É só 249 parcelados em tantas vezes. R$249. Você até parcelinhas. Parcelinhas no cartão. 6 vezes. Então, isso pode não ser hipnose, mas isso entra numa área que eu preciso lhe dizer, que se chama PNL, Programação Neurolinguística, que usa as palavras para manipular o pensamento da pessoa, para induzir o pensamento da pessoa e ela chegar aonde você quer. E eu gostava da PNL. Sabe por quê, gente? A PNL tem uma coisa muito verdadeira, assim como o Hahnemann deu uma contribuição muito boa, muito positiva para a medicina numa época boa. Numa época ruim, aliás, uma época boa para ele, né, para entrar com a reforma. Nossos sentimentos seguem as nossas palavras. Isso é uma lei, isso é uma lei mental. Nossos sentimentos seguem as nossas palavras. Se nós falarmos somente palavras boas, adequadas a respeito de uma pessoa, vai ser impossível querer essa pessoa mal. Nossos sentimentos seguem as nossas palavras. Se nós falarmos com o nosso diálogo interno e abençoarmos pessoa determinada ou situação determinada que envolve tais pessoas, nós não vamos ter problemas relacionais com essas pessoas. Quando nós nos encontrarmos com elas, Satanás não vai ter nenhum motivo de chantagem para pôr dúvida na cabeça da pessoa com relação ao que você pensa, porque você não falou mal dela por trás. Isso é uma coisa muito importante e que não é ensinado em lugar nenhum. E um verso da Bíblia em Provérbios 18, 20 e 21. A palavra tem o poder da vida e da morte. Isso é muito sério, muito profundo. Como terapeuta, nós precisamos levar isso em conta. A terapia tem religião? O poder da língua determina a vida ou a morte. Tem uma versão que diz assim: as suas palavras responsabilizam o seu corpo pelas doenças que você vai ter. Não estou dizendo que é a minha tradução preferida, não é. Estou procurando até numa Bíblia em alemão, estou fazendo alguns estudos sobre esse verso. Provérbios 18, 21. Mas isso é muito grave. Considere os placebos. Considere as curas onde não foi feito nada, só foi falado. Compreende? Compreende? As palavras têm peso muito, muito importante. Um peso, assim, eu não tenho palavras para dizer para vocês quão importante é esse tema. Até vocês experimentarem. E eu quero concluir esse módulo com o tema da intercessão cristã. A pessoa pode não saber que você está intercedendo por ela. Eu vou contar uma experiência com uma pessoa fora da minha vivência e outra dentro da minha vivência. O homem era um adúltero. Ele transgredia o 7º mandamento. E ele foi para a praia com a amante. Mas a família não desistia dele. Os filhos queriam aquele pai de volta. A esposa queria aquele esposo de volta. E jejuaram, e oraram e intercederam por ele. E agradou ao coração do Senhor devolver esse esposo para aquela família. Porque a resposta final não é nem do intercessor. A resposta final é de Deus. Ele é que sabe o que vai fazer com aquelas pessoas e com aquelas orações. Não é por isso que eu vou deixar de interceder e deixar de orar. Deus faz o que quer com a minha oração. Faz, Ele é Deus. Acaso é mau o teu olho porque eu sou bom? Eu faço o que eu quero com os meus dons, né? E a família intercedendo,
E lá na praia, esse homem começou a passar mal com a sua cerveja. Começou a passar mal e vomitar e foi internado e não parava o vômito, ele estava se esvaindo de vômito e diarreia. E não encontraram, não tinha uma epidemia de uma virose, não tinha uma pandemia, era só ele. Não dava para explicar, os médicos não sabiam o que estava acontecendo. E esse homem à beira da morte, com o amante ali do lado, na praia, chegou a uma conclusão: eu quero a minha família de volta. Eu preciso da minha família de volta. E a família de joelhos lá por ele. Sem saber o que ele estava aprontando, só sabia que ele não estava com eles, né? Alguma coisa boa não era. Já tinha precedentes. O homem voltou para casa, nunca mais conseguiu pôr uma gota de álcool na boca. Riscou da vida a prostituição, o adultério, voltou para a esposa e foi reatado à família, foi resgatado. Intercessão de uma família. Nós estávamos no orfanato, no La Esperança do Brasil, aqui em Minas. E nós tínhamos uma situação que tínhamos que pagar 14 mil reais se quiséssemos estar de comum acordo com a lei dos homens. Havia um casal de pai e mãe social que trabalhou 14 anos por La Esperança, nunca haviam recebido todos os direitos legais. Como nós estávamos responsáveis por isso, nós precisaríamos pagar esse acerto para aquele casal. E a presidência desse orfanato estava irredutível. Jamais. Eles também são missionários, eles têm que entrar na regra, eles trabalharam ali porque quiseram. E essas leis, inclusive a Alemanha, não queria entrar nas leis do Brasil para fazer essa restituição financeira. Eles queriam trabalhar dentro das leis da Alemanha. Desculpem, irmãos, se alguém de vocês conhece esse trabalho do La Esperança. São pessoas fabulosas, fantásticas, amáveis, que Jesus usa. Eu não tenho dúvida que Jesus usa o ministério daquele grupo alemão com aquele orfanato. Mas eles queriam que o orfanato brasileiro, em terras brasileiras, funcionassem com leis da Alemanha. Não funciona, não funciona. E não estava funcionando. Então eu e meu marido acertamos com Deus que nós iríamos pagar, sim, todos os honorários e todo o dinheiro que aquele casal precisava receber por lei. Porque se eles fossem na lei e denunciassem o orfanato, quão grande vitupério traria, inclusive para o nome da igreja. Seria muito pior. E a gente tem que fazer as coisas. Nós estamos num país e nós temos que trabalhar conforme as leis daquele país. Então, nós precisamos arrumar 14 mil reais, 7 mil para a mãe social e 7 mil para o pai social. O orfanato estava numa crise, não tinha dinheiro nem para comida. E no outro momento eu conto para vocês porque não tinha. Teve motivos para chegar na nossa gestão ali. O Dr. Jens Wolter foi o primeiro diretor daquele orfanato. Na época dele não tinha esse tipo de problema. Nós, quando chegamos, tínhamos. Nós pegamos um tremendo de um desafio naquele lugar. E aí chegou o dia de fazer o pagamento e tinha que homologar aquilo, tem todo um trâmite legal. E o presidente e a presidência estavam irredutíveis. Não vamos pagar. Nós éramos diretores, eu na verdade era auxiliar diretor, era mãe social e secretária, meu marido diretor, e o presidente não liberou o pagamento. Um senhor respeitável, ancião de igreja, de cabelinhos brancos, deve ter feito um bom trabalho também em Divinópolis. Isso já tem 10 anos. E eu estava sentada na sarjeta, no calor de Minas, quando faz calor aqui, né? Um sol muito quente, eu peguei uma sombra de uma árvore, sentei numa sarjeta em frente à casa do presidente e de longe eu visualizei o rosto do meu marido e o rosto do presidente conversando. Ele irredutível. Meu marido falava e ele simplesmente não dava um sinal de empatia. Nenhum sinal de que ele iria ceder, que ele iria concordar. Eu estava muito cansada de tudo aquilo. E sentada na sarjeta, eu conversei com o meu Deus. E eu falei para ele: Senhor, quando eu era criança e depois de adulta, o Senhor me deu
tantos sinais de que o Senhor atua no sistema nervoso central das pessoas quando a gente pede. Na Suíça, eu não saía de nenhum transporte coletivo sem pedir a bênção para cada pessoa que estivesse ali dentro. Se tivesse uma criança chorando, em 2 anos, foi uma vez que a criança não parou de chorar. Eu orava pela criança. Essa criança está sendo atormentada, não sei o motivo. Mas o Senhor, em nome de Jesus, atua na mente dessa criança para que ela tenha calma. Desculpa. E todos nós tenhamos calma nessa viagem. Não teve uma vez que a criança não parou de chorar. Honra minha, mérito meu? Eu só estava fazendo uso de uma ferramenta que todos nós temos à disposição. E Deus me honrou. Mas a honra foi dele. Mérito dele, poder dele. Então eu olhei o rosto daquele senhor, aquele ancião, de cabelos bem branquinhos, irredutível, completamente sério e bravo. Nós não fomos nem recebidos na casa dele. Meu marido foi atendido no portão e eu fiquei na rua. Eu fiquei lá fora. Eu sentei na sarjeta porque eu já estava muito cansada. Falei, Senhor, do jeito que o Senhor atuou no cérebro dos meus gatinhos, quando eles estavam tão nervosos, eu tinha que doar, porque eu tive ao longo da minha vida, na fazenda, eu precisava de gatos, eu amo felinos. Eu tive mais de 40 gatos ao longo da minha vida, de casado, eu tenho 35 anos de casada. Então, às vezes, eu precisava doar gatinhos. E se eles estavam muito nervosos, eles não gostam de andar, eles não gostam de entrar num carro. É raro o gato que gosta. Ele fica muito nervoso, o sistema nervoso dele não tolera isso. E eu pedi, Senhor, acalma o gatinho, é uma criança que está esperando. Se eu tirar esse gato agitado e agressivo de dentro do saco, a criança não vai ter o gatinho manso que ela precisa. E Deus me ouviu todas as vezes. O gatinho se transformava. Alguns fugiam, mas pelo menos um ficava mansinho. E na hora que eu orava, todos eles se acalmavam. Todos. Mérito meu? Não. O Deus que criou os gatinhos, o Deus que põe essa ferramenta à nossa disposição da intercessão, é mérito dele, é o poder dele. E então, Senhor, o Senhor fez com que todos os bebês e todas as crianças chorando nos meios de transporte que eu passei ali na Suíça, eu não dominava a língua e não domino, então eu conversava muito mais com Deus do que quando eu estava aqui no Brasil. Foi muito bom para mim aquele momento com Deus, conversar mais com Deus do que com as pessoas. Então faz para mim esse milagre, por favor. Ele fazia, por favor, toca o sistema nervoso central desse ancião, que é teu servo, que em algum momento trabalhou e ainda trabalha para o Senhor, mas agora ele está prejudicando o trabalho do orfanato. Toca, por favor, o sistema nervoso central dele e faz um milagre, faz com que ele aceite fazer esse pagamento de 14 mil reais, que eu nem sei onde é que nós vamos tirar, mas o Senhor vai prover, porque isso é o que o Senhor pede de nós e que a lei do país pede. Toca, por favor, nós estamos tão cansados, nós precisamos voltar. As 30 crianças nos esperam. Tem muita coisa para fazer lá, não podemos ficar a tarde toda aqui. Em nome de Jesus, Deus, faz esse milagre. Acabei de falar o amém. O presidente da ONG deu um sorriso de orelha a orelha. E eu entendi que Deus respondeu a minha oração. E depois meu marido falou que naquele momento ele falou, está bem, seu Lucas, nós vamos fazer esse pagamento. E Deus deu o dinheiro e nós pagamos o casal. Por todos os 14 anos que eles serviram, eles deram a vida deles, eles criaram os filhos deles, junto com órfãos. Eles precisavam receber, é um direito deles, 14 anos de trabalho, tinha que fazer o acerto. Eu trouxe para vocês fotos ali, algumas. Queridos, eu vou usar uma expressão que não é para vocês repetirem, mas é só para a gente gravar a solenidade desse momento. Quando uma pessoa quer fazer o mal para alguém, aonde que ela vai? Uma pessoa mística quer fazer o mal para alguém, a quem ela recorre? Ela vai numa pessoa que declaradamente faz o mal para as pessoas, né? Então ela vai lá e pede um trabalho específico para aquela pessoa. É um feitiço, é uma macumba, né? Ou qualquer outro nome que as pessoas dão por aí, né? Se os filhos das trevas são tão espertos, tão ágeis e tão rápidos em agir, pedindo para um poder superior a eles fazer o que eles estão querendo, por que nós, filhos da luz, somos tão letárgicos, somos tão tímidos?
Vamos fazer feitiços ao contrário, gente. Vamos atrás do nosso Deus. E é esse o termo que eu quero que vocês não repitam. É só para ficar claro a bênção que a gente está perdendo. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Tudo que pedirdes, segundo a vontade do Senhor, Ele vai fazer. É João que fala isso. Eu quero concluir. Já estamos também passando um pouquinho de uma hora. Passa rápido, né? Com essa... não é magia, não é feitiço. Com esse dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai, está à nossa disposição, a intercessão. Isso é medicina. Isso cura. Isso muda rumos, muda vidas e traz saúde. Que o Senhor Deus nos fortaleça para isso. E nesse momento nós vamos orar para terminar esse bloco com uma dúvida de uma das nossas alunas. Prof, o que eu faço? Eu fiz acupuntura em algum momento da minha vida. Isso quer dizer que eu estou para sempre ligada, tem para sempre um elo entre o meu corpo e o meu espírito, tem para sempre um canal por onde Satanás vai poder entrar, por onde o inimigo vai poder entrar e manipular a minha vida? Teoricamente seria assim. Teoricamente seria assim. Você se expôs consciente ou inconsciente, a teoria é a mesma. Nós abrimos um canal. Mas louvado seja Deus que Ele não leva em consideração o tempo de ignorância. E louvado seja Deus que houve um ladrão na cruz, que nunca guardou um sábado e nunca devolveu o dízimo. E, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tem solução. E nós vamos fazer essa oração agora. Por cada um de nós, como uma unção especial, como uma libertação especial de todas essas ligações, de toda a chantagem que o maligno possa fazer na nossa vida, hoje, posteriormente, porque nós somos de Deus, nós somos de Jesus Cristo, e nós não temos dificuldade nenhuma de expor isso e de falar isso a público. Nosso curso é um curso cristão. Então nós vamos fazer essa oração nesse momento. Eu convido a todos que podem para ficar de joelhos. E você vai pensar em toda a incursão por terapias não adequadas e não aprovadas pelo céu. Qualquer caminho que o inimigo ainda possa ter vantagem ou querer fazer chantagens na tua vida. E o Senhor Jesus vai nos curar. Bondoso, maravilhoso e poderoso Deus, grande é o teu nome sobre a terra, sobre todo o universo criado por tuas mãos. Nós estamos aqui como teus servos de joelhos, suplicando o teu perdão, porque nós não queremos que nesse momento nenhuma falha nossa, consciente ou inconsciente, nenhum pecado acariciado ou inconsciente venha impedir que essa oração seja recebida e aceita por Jesus Cristo lá no santuário celestial. Aceita e respondida de pronto como o Senhor faz. Antes que clamemos, o Senhor já manda socorro. E nós queremos agora essa tua bênção. Paizinho do céu, Pai amoroso, Pai poderoso, olha para a vida de cada um de nós que estamos aqui. Nós temos heranças espirituais muito negativas. Nós temos hábitos espirituais negativos. Nós temos incursões no campo do inimigo que nos fazem presa dele. Nós temos, Senhor, canais abertos para o inimigo que nós não queremos mais que continuem abertos. Em nome de Jesus Cristo, olha para a vida de cada um de nós e pelo sangue derramado na cruz por nós, rompe, Senhor, todo o poder maligno que porventura ainda esteja fluindo na nossa vida, todo o caminho que o inimigo ainda acha que pode palmilhar, caminhar para entrar em nosso corpo e nossa mente. Rompa, Senhor, esse elo de ligação, seja lá com qualquer terapia que tivemos no passado, acupuntura, homeopatia, iridologia, a varinha mágica, magnetismo, o pêndulo, o amor e a idolatria às próprias ideias. Senhor, nos livre de todas elas. Os remédios de simpatia, as orações místicas, os trabalhos feitos, por favor, Senhor,
Só a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder pode nos livrar de tudo isso. Nós louvamos o teu santo nome porque tu és maior do que qualquer uma dessas atividades terapêuticas dirigidas pelo anjo das trevas. Nós sabemos que o Senhor tem os seus anjos, para cada anjo mau tem 2 anjos bons. E nós agora suplicamos a paz, a proteção desses anjos, o derramamento do teu Santo Espírito curando o nosso corpo nesse momento, curando a nossa mente, nos limpando de todo mal, porque se nós conhecermos a verdade nos libertará. E esse nosso módulo de estudo é para isso. É o início do nosso estudo em terapias naturais cristãs. Na naturopatia, nós queremos a tua bênção para o nosso curso, para a nossa vida. Limpa do mal a nossa vida, limpa nossas crianças, descontinua, Senhor, aquele suposto direito que o inimigo pode ter na nossa vida ainda. Quebra, Senhor, toda e qualquer ligação, toda e qualquer maldição nesse momento e dá-nos a bênção de viver os teus mandamentos, que eles nos sustentem. Viva minha alma para te louvar e os teus mandamentos me sustentem. Nós, como ovelhas desgarradas, nos desviamos e nos perdemos. Vem, resgata teu servo, resgata tua serva, porque dos teus mandamentos jamais nos esquecemos e somos teus. Quer vivamos, quer morramos, somos teus. Entregamos o nosso corpo, as nossas enfermidades, física, mentais e espirituais, na tua mão depois dessa sua libertação. Faça de nós o que melhor lhe aprouver, mas ajuda-nos a sermos úteis na tua causa e um dia servirmos lá no céu junto contigo. Em nome e por amor de Jesus. Amém.